Bom, gente, o segundo conto, vou falar aqui, a condição do livro espia, tá saindo os pedaços, de tanto eu ler. É sobre um homem que não sabia nem da existência. Aqui fala, ó, quer ver? Ele nunca pensou, nunca, aqui, ó. O sofrimento de meus irmãos não me deram oportunidade nem de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade. Ele nem sabia o que era o paraíso, quem que era Deus, quem que era Jesus, né? Porque a vida dele foi ajudar a gente. Esse livro foi psicografado, né? Foi psicografado em outubro de 1957, um ano depois que eu tinha nascido. Então esse conto, o irmão X contou sobre um cameleiro que vivia nas Arábias. Vai saber quando, né? Que os séculos já consumiram, 100 anos atrás, eu não sei. Eu estou falando por mim, né? Porque aqui não fala data nenhuma. Então, chama-se A Escolha do Senhor. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram, tanto fizeram coisas boas, na virtude, né? Que pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram ir para o céu. Padres, jesuítas, pastores, mentores espirituais, enfim, conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. Eles foram convidados, estavam lá e voltaria o mundo no prosseguimento reencarnaria o mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, eles foram convidados pelos poderes angélicos, né, de Jesus, né? No entanto, convocados pelos poderes angélicos, poderiam viajar felizes, excursionar pelas vizinhanças daquele lar feliz, daquele plano espiritual maravilhoso, né? Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu, aqui fala no céu, mas no plano espiritual, muito feliz, um lugar muito bonito que eles foram, né? Toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Missionários ocidentais carregavam dalmáticas, né? Lindas bandeiras, imponentes, né? Lembrando as instituições religiosas a quais haviam pertencido. E dalmática, significado. Aqui está a definição de dalmática. Antiga espécie Uma espécie de túnica, com uma bandeira, representando a cada instituição que eles tinham pertencido na terra, né? Missionários ocidentais ostentavam dalmáticas imponentes, aquelas roupas imponentes, lembrando as instituições religiosas que haviam pertencido na terra, enquanto que santos do Oriente exibiam. Tá caindo uns pedaços aqui o livro, eu vou desmontar logo ele aqui, não cai no chão aqui, aí acabou a leitura. Enquanto que santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Isso eu estou contando sobre todas as pessoas que tinham sido convidados pelos anjos para comparecerem num local, numa sala, num lugar muito bonito, pois Jesus ia escolher um deles para conversar com ele. De todos aqueles que subiram no céu, de tantas coisas boas que amaram, né? Pessoas que amaram muito Jesus, foram convidados, né? Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insignes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros, todos muito felizes ali, né? Porque estavam num plano espiritual, a convite do próprio Senhor, né? Muito acima das interpretações humanas, né?
que só pensam no mal, tendentes à discórdia, alcançavam, enfim, uma suprema união na esfera dos princípios, nesse lugar maravilhoso que eles estavam. Exornavam-se cada um com a mensagem simbólica dos templos que haviam representado: anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias, cruzes, né? Preciosas, destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Estavam todos muito bem vestidos, de acordo com as igrejas, com cada instituição religiosa que eles pertenciam. Igrejas, templos evangélicos, templos budistas, enfim. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiava a igreja nenhuma. Ele não acreditava em nada, ele não tinha tempo. Não dava tempo, o trabalho dele era grande demais nas planícies das Arábias. Porque no deserto do Saara e outros desertos, o deserto do Saara é o maior Saara do mundo. Para você cruzar eles, tinham aqueles poços de água, e naqueles poços de água tinha uma espécie de vilazinha para os camelos repousarem, para os viajantes descansarem, porque a viagem era longa demais, fora as tempestades de areias que eram mortais, tomarem água. E esse Ibrahim Almandeb, ele ficava em uma dessas tendas, que a viagem era longa, era meses de viagem, a camelo, né? Um deles, vou voltar aqui, entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara a igreja alguma. Era o senhor Ibrahim Almandeb, né? Ibrahim Almandeb fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam, né? Que viajavam nas planícies arenosas da Arábia, né? Não possuía qualquer sinal de recomendação ao respeito. Ele estava lá em Trapos, chegou ali, nem sabia por que ele foi chamado lá. Ele foi levado para lá. Não sabia por que ele foi levado para lá. Todo sujo, todo maltrapilho, né? As roupas sujas de sangue aqui, de tudo. As mãos sujas, ossudas, né? De tanto trabalho, né? Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração, diante dos olhos das pessoas que só olham por cima. Não olha para os pobres. E só o que tem na terra. A Terra tem 8 bilhões de habitantes. Eu acredito, na minha concepção, eu acredito que cerca de, no máximo, 1 milhão de pessoas, desses 8 bilhões, 1 milhão de pessoas praticam o bem. É uma estatística minha, eu acredito, não posso provar, não tenho conhecimento disso, mas eu acredito que diante dessa violência toda no mundo, no máximo 1 milhão de pessoas fazem a verdadeira caridade. Entre elas, fizeram Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce de Recife, Gandhi e muitos outros, Chico Xavier e entre muitos outros, né? Que devem hoje estar habitando mundos evoluídos, como Júpiter, por exemplo, para quem acredita, né? Então esse Ibrahim Almandeb estava lá um maltrapilho, com as roupas tudo rasgadas lá, no canto lá, né? E os outros olhavam para ele de cima e embaixo, assim, comentavam assim: será que o que está fazendo aqui? Nem roupa não tem aqui para apresentar, né? Quer dizer, não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, em chaga e pó, na veste rota, na veste grossa, né, grosseira, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que ele havia conchegado de encontro ao peito para curá-las, né, para ajudar, porque a viagem era longa. De camelo era longa, era 100 quilômetros de um poço de água, de uma barraca dessa, 200 para outra, né? Porque tinha os oásis, né? E eram muito distantes um do outro. E ele ficava lá num lugar desse para ajudar crianças, né?
Era um dos que mais ajudavam entre todos esses. Tanto é que ele foi o escolhido por Deus, por Jesus, né? Ele estava lá, foi convidado para ir para lá, né? As mãos magras e isurtas, né? Cheias de osso, né? Pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistente aos viajantes perdidos, né? Aquelas tempestades de areias matavam muita gente, mas quem conseguia se esconder numa barraca salvava, né? Se salvava. Matava até os cavalos e os camelos, né? As mãos magras e isurtas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos, né? Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, né? As tempestades de areia que tinham, e tem até hoje, né? E o rosto enrugado e rijo, só que hoje tem uma tecnologia muito grande, tem sinalizadores eletrônicos que avisam quando a tempestade vem, e todo mundo se tranca nas casas, fecha a janela e tudo, né? Porque elas varrem tudo, levam tudo, né? Voltando aqui, os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Ele sempre socorria quem precisava. Os irmãozinhos, as crianças, as mulheres, né? Às vezes tinham mulheres grávidas, davam socorro, descansavam naquele oásis ali, 1 dia, 2, 3 dias, para seguir a viagem, porque a viagem era muito longa, atravessar um deserto daquele do Ceará, que é o maior deserto do mundo, e entre outros, né? Deserto da Namíbia, e tem muitos outros. Aqui o conto cita as planícies das Arábias, então imagino que deve ter sido esse conto. O irmão X se baseou no deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. Então eram muito longas as viagens, né? Aquelas caravanas, chegavam com pessoas doentes, criancinhas doentes, e ele estava lá firme, o Ibrahim Al-Mandeb, sempre socorrendo, sempre ajudando. Então ele não tinha nem tempo de pensar em Jesus, ele não sabia nem quem que era Jesus, nem Deus, né? Voltando aqui. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Isolado naquela sala, ele estava isolado lá no canto, né? Notou que 2 anjos examinavam a assembleia, um por um, fazendo anotações num pergaminho celestial, numa prancheta muito bonita, anotando ali um por um quem estavam lá. Era muita gente anotando. Depois de anotarem todo mundo o que eles tinham feito na terra, depois de analisarem todos os circunstantes, os presentes, né, daquele convite, que eles foram convidados, né? Um por um, chegaram perto dele, estranhando-lhe a desagradável presença, que estava sujo, fedorento, coitado. Vamos ver aqui, desmontou o livro todo. Pelo amor de Deus, aqui o livro, página 147 agora. Acho que é a última. Aqui, ó. Desmontou o livro todo. Esse livro tem 45 anos. Amigo, interrogou um dos emissários de Deus, de Jesus, a que igreja pertenceste na terra? O espírito de luz, o anjo, né? Por assim dizer, para quem é católico, anjo, para nós, espírito de luz. Para que a pergunta? Perguntou o forasteiro, perguntou o Ibrahim Al-Mandeb com humildade. Para que a pergunta?
Jesus deseja conversar com um, né, entender-se com um dos visitantes do lar divino. E nós estamos relacionando por ordem o nome daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Respondeu Ibrahim Almandeb, esse cameleiro, né, que eu estou me referindo. Não se preocupe comigo, então comigo, clamou o anônimo beduíno. Não pude consagrar-me ao culto do Senhor. Sinceramente ignoro, nem eu sei por que eu fui trazido até aqui. Aqui eu estou usando minhas palavras. Agora aqui, não pude consagrar-me ao culto do Senhor. E sinceramente eu ignoro por que razão eu fui guindado. Guindado é trazido até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Porque ele não acreditava em nada, ele não sabia nem quem que era Jesus, nem quem que era Deus. Porque o trabalho de assistência aos pobres não dava tempo. Ele é uma Madre Teresa de Calcutá da vida. Ele é uma Irmã Dulce da vida. Ele é um Chico Xavier da vida. Ele era, né? É um Gandhi, que foi presidente da Índia, né? Depois a filha dele, Indira Gandhi, continuou o trabalho. E assim como os outros, pessoas bondosas, né? Que hoje habitam mundos evoluídos, né? Não se preocupem comigo, falou o Ibrahim Almandeb, né? Clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor. E sinceramente, eu nem sei por que razão eu fui trazido até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Aí um dos anjos, esses anjos, né, os dois espíritos, perguntou: o que o Senhor fez entre os homens? Olha, respondeu Ibrahim Almandeb, que o Senhor me perdoe a ingratidão e a rudeza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deram oportunidade de pensar nele. Ele nunca pôde pensar no Jesus, nem Deus. Nunca pude refletir na sublimação do paraíso. Eu nem sabia que o paraíso era um lugar bonito e que o plano espiritual era bonito. Ele não tinha tempo. Era só socorrer gente, ajudar os camelos. Os camelos podem ficar 40 dias sem água, mas os pés dos camelos, devido ao calor do deserto, às vezes ficavam feridos entre os dedos. E eles tinham aqueles medicamentos, colocavam protetores de pelo, né, de outros animais, para proteger o camelo, que era o único que aguentava ficar nas viagens longas. A vida dele era isso. Ele não sabia quem que era Deus, não sabia quem que era Jesus, não sabia que existia o paraíso, o plano maior, não sabia nada disso, porque ele não tinha tempo. Criancinhas doentes, ele amparava, mulheres doentes, homens doentes, a vida dele era essa. Eu me lembro da Madre Teresa de Calcutá, que eu assisti o filme, é maravilhoso. Ele está na internet. São 2 filmes, o 1 e o 2. Maravilhoso, assistam. Voltando ao assunto. Nunca pude refletir, ele respondendo para o anjo, né, para o Espírito de Luz, na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição, sofrimento e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino, né, aí ele começou a chorar, prorromper em pranto. O anjo, o Espírito de Luz do lado, eram 2. Um estava fazendo as perguntas, mas o Espírito do lado, né, o anjo silencioso, que se mantivera silencioso, falou compreensivo: olha, senhor Ibrahim Almandeb, em verdade, não podemos colocá-lo, você, na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos o seu nome no pergaminho, anotaremos o seu nome como quem amou imensamente os semelhantes. O ancião, o velho Ibrahim Almandeb, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, assim, ó, assim, né? Soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Isso era o comentário daquelas pessoas bem vestidas, os padres, jesuítas, judeus, evangélicos, enfim, era muita gente que foram convidados.
gente que amaram Jesus, porque Jesus ia escolher um para ter um diálogo longo, né? Contudo, depois de longos minutos de espera, vasto grupo de mensageiros, espíritos de luz divinos, entrou no átrio aquele salão enorme, trazendo larga faixa, assim, ó, uma faixa enorme, com um nome grafado com caracteres de luz. Era o nome do Ibrahim Almandebe, do cameleiro, do que cuidava dos pobres. Aqui o conto termina assim: era o nome do velho Ibrahim Almandebe. Pretendia o Senhor conversar com ele. É um dos meus contos maravilhosos, mais que eu mais adoro, do Irmão X. Isso aqui deve ter ocorrido nos anos 40, né? Porque o livro foi escrito em 1957, e o Irmão X conta essas passagens. Eu não vou deixar de acreditar num conto desse, psicografado por Chico Xavier, de forma nenhuma. Esse conto tem verdade para nós espíritas, né? Chico Xavier escreveu quase 500 livros e nunca cobrou um centavo de direito autoral de ninguém. No entanto, tem pessoas, hoje existem pessoas que escrevem livros e cobram, colocam nas livrarias e cobram, e usam trechos de diálogos do Irmão do Chico Xavier. Eu acho isso errado demais, muito errado, mas cada pessoa é cada pessoa, a gente tem que respeitar, não é? Então, esse aqui termina, tá junto aqui com o conto Questão de Justiça. Então eu tenho a dizer para você o seguinte: de que adianta você ir ouvir o padre na igreja? Coitado do padre, está ali à noite ou à tarde, preparando um sermão, tá na sala dele, ninguém interrompe. O pastor, né, de dia, preparando todo dia o sermão, são 2 dias na semana de sermão, não sei. Tem um trabalho danado de acordo com a Bíblia, com os ensinamentos da religião deles. O rabino, né, dos judeus prepara o sermão, né? Todos os mentores espirituais de todas as religiões vão preparar seus sermões para falarem. De que adianta você ir nesses templos bem vestidos? A vizinha do lado: nossa, que roupa bonita, que colar bonito, nossa senhora, muito lindo o colar, que roupa é essa? Ah, meu marido que me deu, essa aqui estava no guarda-roupa, eu mandei apertar, ficou bonita. Você está achando? Na realidade, para que vocês vão na igreja católica? Para que vocês vão no centro espírita? Para que vocês vão no centro evangélico? Para que vocês vão na mesquita ouvir o rabino? Se na primeira oportunidade que Deus dá, vocês não fazem a caridade, estão com guarda-roupa as mulheres, estão com guarda-roupa cheio de coisa, as mulheres ricas, classe média alta e classe média baixa também, tem muita coisa na cozinha que não precisam usar. Gente, enche o porta-mala do carro e escolhe um lar espírita, evangélico, de acordo com a religião que você pertence, e doem, porque eles precisam, agasalhos, cobertores, principalmente agora no frio, não é? O porta-mala do meu carro está lá cheio. Eu estou esperando meu filho chegar segunda-feira, terça-feira, que ele ficou com a mãe, né? Eu vou lá de novo, porque eu vou sempre lá no centro, Núcleo Servos Irmãos de Nazaré. É um núcleo é uma instituição filantrópica. E vou levar muita coisa. Tem muita coisa da minha mãe aqui também que eu vou colocar junto. Eles precisam. Eles transformam em dinheiro aquilo. Colocam no envelope, num plástico bonito, põe etiquetinha e põe na prateleira. Gente que não pode pagar muito vai lá e compra mais barato. Aquele dinheiro eles compram alimentos. Porque as prefeituras cortaram muita coisa por causa dessa crise da Covid. Cortaram a verba do leite, diminuíram pela metade. Então sabe lá como essas crianças estão vivendo. É isso que Jesus pediu. É isso que Deus pediu. É o que Madre Teresa de Calcutá fez. Ela teve que ir no Vaticano pedir autorização para ela fundar a Irmandade. E o Papa deu autorização. E ela pediu ainda que o Papa, na época,
cedesse aquelas salas enormes, eu não sei qual era o Papa, se for João Paulo I ou II, para ela fazer ali um lugar dos pobres comerem. Ela falou, mas aqui no Vaticano, sim, no Vaticano é preciso que o Vaticano abra as portas para a caridade. E ela conseguiu isso. E foi isso que Jesus pediu. E foi isso que o velho Ibrahim Al-Mandeb fez. Com certeza, ele está habitando mundos superiores. Nós devíamos envergonharmos disso. Né? Eu parei de ir em centros espíritas, porque você fica vendo o mentor falar, mas a plateia tem tanta gente com irradiação negativa que me faz mal. Porque eu já tive problemas, eu sou um devedor. E ver aquelas pessoas com irradiações negativas, criticando religiões, um centro famoso que eu ia aqui, ouvia gente criticar religiões, não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu simplesmente parei de ir com meu filho. Faço minhas orações de cabeceira, meu livro é esse, o livro dos espíritos está na cabeceira do meu criado. E eu peço mais uma vez que as mulheres tenham vergonha. Vocês não têm vergonha na cara não, gente? Mulheres ricas, com os guarda-roupas cheios, não é? Tenham vergonha na cara. Conheço uma pessoa muito íntima na minha vida, muito íntima, muito íntima, classe média alta, tem um guarda-roupa lotado, tem muitas coisas que podem ser doadas, pode pegar, abrir o carro e encher de coisas. Eu falei, escuta, você vai levar isso aqui tudo pro caixão? O marceneiro vai ter que fazer um caixão do tamanho da sua cozinha aqui, da sua sala, porque você vai levar isso aqui tudo embora? Tudo dobradinho, novinho. Eles podem pegar aquelas toalhas, aquelas coisas e doar e venderem, gente. Vocês não têm vergonha na cara, não? Deviam ter. Porque a caridade é isso. É fazer o bem ao próximo. E ninguém faz. Ninguém faz. Deixa o cara desgraçado aí na rua, não custa nada. Um dia de sair do meu apartamento, fui lá, joguei um cobertor em cima de um esmolé, de um cara dormindo. O cara espantou. Não quero ser preso. Não, o senhor é polícia. Não, filho, é só um cobertor. Tava um frio, aquelas ondas de frio que vem. Eu parei com meu filho e joguei o cobertor em cima do... Ô, meu amigo, Deus ilumine o senhor. É um irmão. Nós somos uma família universal. Foi o que Jesus Cristo, foi o que Chico Xavier disse nesse livro, nesse DVD Pinga Fogo, em 1971. Nós somos uma família universal, não é? Nós somos irmãos, devemos respeitar. Assistam o filme Madre Teresa de Calcutá, não é? E vocês vão ter realmente a noção do que é praticar a caridade. Ela pegava alimentos estragados, partia no meio, jogava fora estragado e cozinhava o resto. Não é? Então é isso. O meu conto hoje vai ficar por isso, vai ficar por aqui, nesses dois contos. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, né? E espero que tenham gostado, né? Se não gostou, não assistam, porque os meus vídeos são baseados na Revista Espírita, que é a precursora, que é a antecessora da obra de Allan Kardec, não é rascunhos. Ele já escrevia na Revista Espírita, depois com auxílio do rei Luís IX, o rei do Sol, que viveu no ano de 1200, do Espírito da Verdade, que Allan Kardec mesmo e Santo Agostinho, que foi um dos colaboradores, disse ele ter sido o próprio Jesus, que auxiliou no livro da obra Allan Kardec, do livro, da obra inteira. Eu tenho a obra inteira. Então a minha palestra é baseada nisso. Quem não quiser assistir, não assista. Mude de canal. Porque na verdade, eu não vou fazer crítica, porque Jesus pediu, não critique para não ser criticado. Isso ele disse no Monte das Oliveiras, né? Porque não se pode criticar, mas os youtubers hoje, por exemplo,
As pessoas gostam de ver o circo pegar, pegar fogo, quer ver um casal importante, uma personalidade importante, trocou de namorado, trocou de marido, você vai olhar visualizações, 200 mil visualizações.